Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que muita gente evita, mas que no fundo todo mundo precisa viver em algum momento: o perdão. Mas não aquele perdão superficial, falado da boca para fora. O perdão real, aquele que mexe com a alma, que confronta o coração e redefine a forma como a gente vive. Porque ao contrário do que muita gente pensa, perdoar não é esquecer. Perdoar é parar de sangrar em silêncio toda vez que essa memória vem à tona. E talvez hoje Deus esteja te convidando exatamente para isso: perdoar. Porque existem algumas prisões que não têm grades. Elas não aparecem, não fazem barulho, mas nos prendem por uma vida inteira. Elas têm alguns nomes distintos: culpa, rancor, passado. E o mais cruel sobre todas essas prisões invisíveis é que elas nos fazem viver como refém de algo que já aconteceu, como se a dor ainda tivesse autoridade, como se a ferida fosse nossa identidade. Mas isso não é verdade. E muitas vezes, essas dores nem começaram agora. Elas começaram lá atrás, ainda na infância. No dia que, sem perceber, a gente aprendeu que precisava ser bom o suficiente para ser amado, que precisava agradar para pertencer e que precisava performar para não ser abandonado. E desde então, a vida virou essa busca silenciosa por validação. A gente ama querendo ser escolhido, se entrega querendo ser aceito e se molda tentando caber. Mas o problema é que no meio disso tudo, a gente começa a carregar o passado como se fosse casa. E o passado ele pode até ter te marcado, mas ele não pode te governar. Mas ainda assim ele tenta. Ele tenta quando você revive cenas antigas em relações novas. Ele tenta quando você desconfia do amor porque um dia ele já falhou. Ele tenta quando você perde momentos lindos porque está ocupado demais tentando sobreviver a memórias antigas. E sem perceber, a gente estraga o presente tentando consertar o passado. E é por isso que Deus insiste tanto no perdão, porque ele não é um detalhe emocional, ele é um caminho espiritual. Enquanto o rancor pesa, aprisiona e envenena, o perdão é o oposto disso. Perdoar é soltar, é esvaziar as mãos de pesos que já não fazem sentido carregar. É abrir espaço para aquilo que Deus já preparou para nós. Porque Deus não coloca vinho novo em odres velhos. E não existe um futuro leve para quem insiste em carregar o passado pesado. Mas perdoar também exige uma mudança de visão. Porque durante muito tempo a gente procura vilões na nossa história. Nosso pai, nossa mãe, alguém que nos feriu, que nos abandonou, que nos quebrou. Só que com o tempo, Deus começa a ajustar a nossa lente e a gente percebe algo desconcertante. Quase todo mundo que feriu alguém estava tentando sobreviver ao próprio caos. Os nossos pais, por exemplo, fizeram o melhor que podiam com o que tinham naquela época. Eles também foram crianças, também carregavam dores e também não receberam ferramentas antes de precisar formar alguém. E isso não apaga a dor, mas muda o lugar de onde a gente olha para ela. Porque quando a empatia entra, o rancor perde a força. E quando a piedade chega, a prisão começa a se abrir. A gente entende que o outro não era só agressor, ele era ferido também, limitado também. E isso não é desculpa, é libertação. Porque perdoar não é dizer que aquilo foi certo, é dizer que aquilo não vai mais me prender. E no fim, o perdão mais difícil não é o que a gente dá ao outro, é o que a gente dá para si mesmo. Se perdoar por não ter sabido aquilo antes, por ter aceitado mais do que devia, por ter ficado tempo demais, por ter repetido padrões e por ter sobrevivido como deu. Mas Deus não te chama para viver em culpa, Ele te chama para viver em cura. Ele não te convida para revisitar o passado como uma prisão. Ele te chama para entregar esse passado como um altar, porque só Ele transforma trauma em testemunho. Só Ele toca onde ninguém viu. E só Ele devolve leveza ao que já foi pesado por anos. E talvez hoje, Deus esteja te fazendo uma pergunta simples, mas profunda. O que você ainda está segurando? Qual nome ainda pesa no seu coração? Qual lembrança ainda te governa? E qual culpa você insiste em carregar, mesmo depois de Jesus já ter dito: está consumado? Porque você não foi chamado para viver como refém, você foi chamado para viver como filho. E o perdão é exatamente esse lugar, onde o céu confronta e cura ao mesmo tempo. Como Jesus disse lá em Mateus 6, do 14 ao 15. Porque se vocês perdoarem uns aos outros as suas ofensas, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês.
E como Paulo reforçou em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, se esse episódio te encontrou hoje, talvez seja porque existe algo dentro de você pedindo libertação. E eu espero de verdade que essas palavras tenham tocado exatamente nesse lugar. Não para te condenar, mas para te libertar. Porque viver leve não é esquecer o que já aconteceu, é decidir que aquilo não vai mais governar a sua vida. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que ainda carrega dores antigas, com alguém que ainda está preso a histórias que já terminaram e com quem precisa entender que perdão não é sobre o outro, é sobre liberdade. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma palavra no momento certo para começar a soltar o que ainda pesa. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre cura emocional, identidade, fé e os processos que Deus usa para transformar dor em liberdade. Capítulos para quem decidiu parar de carregar o passado e começar a viver o que Deus ainda quer fazer. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de fé, de cura e de transformação. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.